Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos comentar um pouco, ainda sobre essa questão dos microfundamentos do consumo. Nós vamos comentar um pouco sobre a dinâmica do consumo, a partir de vamos chamar assim, uma expansão daquilo que a gente viu nas aulas anteriores, principalmente na última aula. Então nós vimos, que o consumo, o investimento ele tem um aspecto, que é classificar o investimento a partir de funções, né. Então nós vimos 3 funções básicas, né. Nós vimos o investimento em ativos fixos, né, o investimento em, estoques e o investimento em ativos imobiliários, né. E cada ativo e cada componente dele estava associado com uma função que o investimento tem, né, ou que esses investimentos têm no processo de atuação de uma empresa. Então a gente comentou, que pode ter empresas que tenham mais ativo fixo e menos estoques, ou mais estoques e menos ativos fixos, né. E aí tudo isso é passível, né. Só que aí fica uma questão, né, como é que isso pode a gente pode visualizar isso na prática, né. Então qual é a questão? As definições teóricas que a gente abordou anteriormente, né, será que elas estão tão distantes ou não da realidade, né? E a gente vai ver que não são tão distantes, né, elas são próximas das definições que são usadas de forma empírica, né. Existe, claro, algumas peculiaridades, né, no caso brasileiro, né, algumas até mesmo adaptações, né, tanto por conta de conceitos e definições, quanto por conta das questões da própria contabilidade nacional que vão induzir, né, a gente a ter que fazer ajustes em cima daqueles conceitos para analisar o investimento, né, como um todo, né. E essas definições, né, essas definições particulares vão dizer respeito principalmente, né, aos padrões do comportamento do que o investimento brasileiro vai apresentar, né. E claro, e quem analisa isso, né, então isso também vai estar sujeito ao quê? Às questões que, por exemplo, o IBGE, né, ele usa para classificar ou medir algumas variáveis, né. E até mesmo a busca de identificar essas particularidades que a gente vai ter por alguns pesquisadores, né. E aí com base, tentar identificar, né, o quão próximo está essa questão empírica da questão teórica, né, que é o objetivo da nossa discussão nessa nossa aula, né. Então, o investimento agregado, né, pegando aqui um conceito básico, ele é tratado como, primeiro, tudo que a gente chama de investimento, né, eu tenho uma variável de investimento, foi investido tantos milhões, né. Esse investimento, né, na prática, né, na definição da macroeconomia, né, empírica, ele é, na verdade, o que a gente chama de formação bruta de capital ou estoque bruto de capital, né. Então o investimento, ele não é, vamos chamar assim, objeto. Investimento, ele acaba sendo verbo, né. O verbo investir existe, agora investir a partir de quê? Quem é o objeto do investimento? Não é o investimento variável, mas formação bruta de capital ou estoque bruto de capital. Então isso aí é importante, porque caso você queira fazer um estudo sobre investimento, você não vai sair pesquisando investimento, você vai sair pesquisando o quê? Formação bruta de capital ou estoque bruto de capital, né. Então existe aí um conceito bem específico sobre o que é, né, essas variáveis que vão ser direcionadas para investimento, né. Então existe a gente usa na academia, né, no estudo, a expressão investimento, né, mas quando na verdade a expressão prática mesmo, do empírica, é formação bruta de capital e estoque de capital, né. Então aí você já tem essa pequena diferença, né, entre conceito acadêmico e conceito empírico. Tem um trabalho muito interessante, né, que vai estar aí à disposição de vocês, né, desses 2 autores, Morand e Reis, onde eles fazem uma análise, né, sobre o investimento, né, ou formação de capital, né, segundo o produtor e segundo o setor institucional, né. E aí a gente pode, usando essas definições deles, estabelecer esses 2 pontos de vista, né, que eu posso fazer uma classificação, uma identificação do investimento, né, a formação bruta de capital, a partir da perspectiva do produtor, né, do setor produtor, então em que setor, estão sendo realizadas essas inversões, né. E aí essa análise se aproxima muito daquilo que a gente viu lá na aula passada sobre
as 3 funções, né. E eles também, esses autores apontam que eu posso também ter uma análise em cima do quê? Do papel institucional, ou seja, quem realiza essas inversões, quem usa essa formação bruta de capital, né. Então é a questão onde é usado e quem usa, né, ou quem realiza, né, essas inversões na forma de formação bruta de capital ou investimento, né. Então é uma classificação bem interessante que esses 2 autores apontam, né, sobre isso, né. E aí o que acontece? Essas classificações, elas também vão se aproximar, né, da questão teórica, então tudo que a gente comentou na aula passada não é tão distante assim da realidade, porém com algumas, diferenças e aplicações práticas, né. Com relação ao setor produtor, né, o investimento, né, ou formação bruta de capital, né, ele vai ser decomposto em quê? Em formação bruta de capital fixo, né, que seria o ativo fixo, variação dos estoques, né, que é o que a gente também viu lá, né. Mas por sua vez a formação bruta de capital fixo, né, ela vai se diferenciar entre máquinas, né, e equipamentos, que seriam os ativos fixos propriamente ditos, e o setor de construção, que seria o segmento imobiliário, né. Então dessa forma, o que que a gente ia ter, né, que a formação bruta de capital fixo, né, vamos pegar logo aqui a última expressão, né, ela é o somatório do quê? Do setor de construção, né, ou gastos com construção, máquinas, equipamentos, estoques. Então veja que isso aqui é muito semelhante com o que a gente viu lá na nossa discussão, né? Essa construção aqui fazendo uma proxy, né, uma representação do setor imobiliário, né? Mas tem um outro contexto que a gente vai ver melhor. Máquinas e equipamentos representando os ativos fixos, né? Como a gente viu lá no conceito bem específico, né? De máquina e ativo fixo. Máquina como ativo fixo. E o setor de estoques, né, fazendo justamente aquele papel que a gente falou. A diferença, né, é que eles, para captar o hiato ali entre esses 3 setores, eles criam uma categoria outros, né. E essa a gente vai ver que a importância dessa categoria tem uma importância não só no termos de função, mas também uma importância de contabilidade nacional, né. Vocês podem ver o complemento, né, dessas definições, né, lá no artigo, lá no trabalho do Morandi, né, e do Reis, né, 2002. Agora, em termos gerais, o que é que eles estão propondo lá na análise, né? Claro, eles fazem essas definições de conceito, pessoal, para depois aplicar a contabilidade nacional, né? E aí fazer o levantamento, né, da formação de capital bruta no Brasil. E aí o que é que eles consideram? Com relação ao setor de construção, né, então, ó, inclui ó, valores da produção de estruturas novas, né, e aí tanto imóveis residenciais quanto não residenciais, né, obras de infraestrutura de transportes, energia, comunicações, etc., né, e reformas que contribuem para estender sua vida útil, né. Então veja que não é só a construção do imóvel, né, como a gente falou lá na questão teórica, mas também envolve o quê? Toda a questão de infraestrutura, né? E essa é principalmente feita pelo governo, mas também o que você gasta, né, nas reformas, né, para estender a vida útil, né? E aí o setor de construção não é só o construir novo, né, mas manter o que já tem. Então muitas vezes você tem reformas, né, que custam milhões, né? Então, por exemplo, você imagina reasfaltar ou asfaltar todas as estradas do Brasil, né? Então, mesmo que você não esteja construindo estradas novas, né? Mas só o fato, o investimento que precisa ser feito ali, né? Já é um montante bem significativo, né? E aí, isso entra na contabilidade como investimento em construção. Máquinas e equipamentos também vão seguir o mesmo princípio, né? Porque eles vão incluir os valores de consumo, né, aparente, né? Então, inclui o consumo doméstico, né? Então, quando você compra uma coisa, né, para casa, né, para uso, consumo doméstico, isso entra como máquinas e equipamentos, né? Então, produção doméstica, né, os valores de importação e menos exportações, né? Então você faz esse balanço, né? Então, aquilo que foi importado, exportado em termos de máquinas e equipamentos, acrescido dos valores de instalação dos bens e serviços incorporados no estoque desses bens, visando aumentar a vida útil, né? Ou seja, manutenção, né? Então, gastos com manutenção são considerados, né, parte de investimento em ativo fixo. Para nós isso não é muito, né, nós que chamamos assim pessoas físicas, né,
pode não parecer tão expressivo, mas, por exemplo, para uma empresa, né, e principalmente para grandes empresas, né, que tem dezenas e dezenas de ativos, né, sejam máquinas, sejam equipamentos, né, sejam até mesmo veículos, né, que precisam fazer manutenção, né, isso representa um montante bem significativo, né. E aí é ilustrado dessa forma para poder ser contabilizado na contabilidade nacional, né. Não tem como não pensar, por exemplo, uma indústria siderúrgica, né, ou sem, por exemplo, que é uma indústria de grande porte, sem, né, um maquinário pesado e também a manutenção desse maquinário, né. Então, manutenção também entra nessa conta como forma de estender a vida útil e acaba sendo incorporado como máquinas e equipamentos, investimento em máquinas e equipamentos. Os estoques são bem claros, né, então é aquele valor, né, eu nem coloquei aqui, né, porque é aquele valor de estoque de produtos acabados, né, como a gente viu lá naquelas definições. Então eu fecho o balanço do ano e vejo, né? As empresas dizem, olha, eu tenho tantos valores em estoque, né? Então isso é uma coisa mais fácil da gente observar. A conta nova, né, a variável nova que a gente viu, que foi o outros, né? Ela é bem interessante por isso, né? Eu falei que tem que falar uma questão tipo de importância contábil. Por quê? Porque os outros eles vão captar justamente ativos, né? Elementos que são passíveis de ter investimento, mas que muitas vezes não são contabilizados ou visualizados em termos mais contábeis, né? Ou termos mais teóricos. Então, o que, que seriam esses outros? Veja só, pessoal, inclui. Isso aqui segundo Borrand e Reis, né? Gastos efetuados na plantação e cultivo de matas plantadas e culturas, variação do valor dos rebanhos de gado reprodutor, animais de tração, gado de leite, ovelhas e outros animais similares, né? Inclusive rebanho de gado para corte, considerando como estoque de matéria-prima. Então, o que é que significa isso, pessoal? Então, por exemplo, se a gente pegar aí uma cultura, por exemplo, a gente sabe que o Brasil é um país que tem destaque no comércio de commodities, né, commodities agrícolas. O que é uma lavoura de soja, né? Ela é considerada estoque? Não. Né? O que é um rebanho de gado? Ele é considerado um estoque? Também não. Né? Por quê? Porque ele não é um bem direcionado ainda, né. Então, por exemplo, o gado, o estoque a soja vai ser um estoque quando ela já tiver sido colhida e tiver armazenada, né. Mas enquanto ela está na lavoura, ela não é considerada estoque, né. O gado também, então a carne quando ela está lá no frigorífico, né, fazendo aquele percurso até a mesa do consumidor, ela é considerada um estoque, mas quando ele é um gado no rebanho, não. Então, qual é a conta outros? A conta outros, ela identifica justamente essas características. Ela identifica essas características, né? Então, tudo aquilo que ainda é como se fosse assim, antes de ser estoque, o que é que esse ativo era, né? É isso que o outros está captando, né? Porque o que acontece? Então, tudo isso, então se você imaginar uma safra, né, de soja, ela tem valor, recursos investidos ali, né? Seja para pulverização, para cultivo e tudo mais, tem um valor investido ali, né? Que não pode ficar de fora da contabilidade, né? Então, um rebanho de gado também, o tanto que é investido ali na compra, na manutenção daquele gado, tem um valor investido que não pode ficar fora da contabilidade. E aí, quando a gente considera principalmente o Brasil, né, que é um país de commodities agrícolas, né, então seria um, quê? Um volume muito grande de recursos que não seria captado se não fosse considerado, né? Então é como se fosse até uma peculiaridade para países que têm forte viés agrícola, né? Então, antes de ser estoque, onde é que estava esse produto, esse ativo, né? Estava na forma de lavoura, estava na forma de matos, estava na forma de rebanhos, né? E aí eles são contabilizados dentro dessa categoria, né? Que é uma variável bem pertinente, porque ela evita erros de não contagem, né? E aí eu posso contabilizar tudo isso dentro dessa categoria outros e ter um valor mais preciso sobre aquilo onde foi investido, né? Determinada quantidade de capital fixo, né? De estoque de capital.
Então a gente vai ter uma variável, né, FBKF, né, formação bruta de capital fixo, né, ela mede, né, o quanto as empresas aumentam os seus bens de capital, né? Ou seja, os bens, aqueles bens que servem para produzir outros bens. Então, sempre lembrando o conceito de investimento, né, pessoal? Então, é sempre a ideia de gerar outros bens, né? Os estoques são aqueles valores que a gente já convencionou, né? Então, é o que foi produzido e está no processo de circulação. Então, o que acontece, pessoal? Então, formação bruta de capital, ela vai ser o quê? A formação bruta de capital fixo mais a formação bruta de capital com a variação dos estoques, né? Então, isso dá uma dimensão, mais ou menos, o que a gente tem, né, em termos de Brasil, né? Então, a gente vê que para determinados momentos, né, a, a formação bruta, os estoques eles variam, né? Então, tem momentos que eles são negativos, né? Mas comparado com o capital fixo, né, a formação bruta de capital fixo é sempre maior que a formação de estoques, né? Então, isso daqui está na casa de milhões, né? Então, milhões, bilhões, né? Então, aqui entrando em trilhões. Lembrando que aqui é sempre o que, pessoal? É formação bruta de capital, né? Não é o PIB, né? Então, tem uma diferença aí. E aí a gente vê, né, que em momentos de crise, né, pessoal, os estoques são negativos, né? Como a gente tinha comentado, né? A variação dos estoques é negativa em momentos de crise, né? E aqui ficam as escalas, né? Depois vocês podem até dar uma pausa no vídeo e dar uma olhada melhorzinho nos valores, né? Mas a ideia aqui é sempre mostrar o que? Que a formação bruta de capital, ou seja, aquilo que seria, né, os ativos fixos, é bem maior do que os estoques. Agora, lembrando que no caso do Brasil, né, formação bruta de capital fixo inclui as máquinas e equipamentos e o setor de construção. Aqui, né, aquele valor, né, mas aqui na forma de gráficos, né? E aí a gente vê, né, o quanto formação bruta de capital fixo, né, representa a formação bruta de capital, né? E o valor dos estoques é bem pequenininho, né, perto do tamanho da variação da formação bruta de capital fixo. Aqui é a mesma série, né, só que do período mais recente, né, 2009 até 2018. Esse dado é interessante, pessoal, porque ele mostra o que? A variação, né? Não é o valor, é a variação, quanto eles variam. E aí a gente vê, né, uma estabilidade bem, muito grande, né? Mesmo considerando que o investimento ele é ponderado, né, ele é pensado, ele é previsto, né? Então você não investe, você investe sempre com uma perspectiva, né, principalmente de retorno, mas a gente vê o quanto ele sofre de oscilação, né? E aí a gente vê principalmente, né, os efeitos aqui desde 2008, né? Então você tem uma queda de 14% no investimento, né, em relação a esse período aqui, né? Então, ele cai, né, de 15% para 14% em 2008, e depois de 2009 a 2008 ele cai de 14%, né? E aí ele recupera, né, uma alta, né, para o ano seguinte de quase 30%, né? Agora sempre considerando que, pessoal, um ano em relação ao outro, né? E a crise mais recente, né, que a gente teve, né? Então a gente vê quedas do investimento cada vez mais intensas, né? Então em 2015 a gente observa aqui uma queda no investimento de menos 19% em relação ao período anterior, certo? Então, pessoal, aqui é sempre considerando um período em relação ao outro, né? Então, tipo, se esse aqui caiu menos 5 em relação a esse caiu menos 19 em relação a esse, né? E esse aqui a gente tem uma queda menor, né? Então ele vai se recuperando, né? Até chegar a um valorzinho de 2% já em 2017, claro. Mas isso aqui depois oscilou novamente e com certeza aí, com os dados de pandemia, né? Com certeza isso aqui deve ter voltado a cair substancialmente, né? Se a gente usar dados mais recentes agora para 2020. Novamente aqui, pessoal, só aquela mesma... pode ter uma mudança nos valores, né? Por conta na hora de você de selecionar as variáveis, né? Eu posso ter selecionado as variáveis de um dado recorte, né? E ter dado uma diferença de valores, né? Mas aqui mostra o quê, pessoal? Então, aquela questão, né? A formação bruta de capital, né? Formação bruta de capital menos máquinas e equipamentos, é isso daqui. Formação bruta de capital menos construção, dá isso daqui, né? E formação bruta de capital menos os outros,
dá isso daqui, né. Então serve para a gente ver essa decomposição que a gente vai ter, né, em cima da formação bruta de capital, né. Como ela é composta, né. E aí a gente vê, né, que novamente máquinas, equipamentos, né, têm um peso muito grande na determinação da formação bruta de capital, né. Se a gente pegar aqui, né, a divisão setorial, né, em 2010, a gente vê justamente isso, né. A gente vê a área vermelha, né, a formação bruta de capital menos construção, que seria principalmente máquinas e equipamentos, né. Então seria 50%. E aí a gente vê os outros setores, né, com um valor. E aí quando a gente muda de ano, né, a dinâmica parece a mesma, né. Então tem pouca mudança na dinâmica dentro do contexto da década de 2010, né. Aqui só para a gente finalizar com alguns dados, né, falando aqui, que a gente falou da crise, né, o quanto caiu, né, a formação bruta de capital, né, o investimento nos últimos anos, né, principalmente naqueles anos da crise interna, né. Então, eu peguei ali aquele dado agregado, né, mas desagregando aqui essa base do IBGE, né, feito pelo IBGE, a fonte é o IBGE e a elaboração desse instituto, né. Então mostra isso, né, que a formação bruta de capital cai em 2004, cai em 2014 para -4%, né. Agora veja que aqui é uma média, né. Então veja quanto cai em máquinas e equipamentos, né. Então máquinas e equipamentos ele é bem mais instável, né, ele responde mais às quedas e os aumentos do que os outros setores, né. Então a gente vê que os outros, né, por serem, né, questões de maturação, né, então não tem como você sumir com um rebanho ou com uma lavoura de soja do dia para a noite, né. Então eles sofrem menos variação do que máquinas e equipamentos, né. Eu posso simplesmente, olha, vou parar de adquirir isso aqui, vou vender isso daqui e pronto. Você não faz isso como um estoque, um rebanho de soja ou com um rebanho de soja, nossa, meu Deus do céu, por que eu disse, né? Um rebanho de gado ou uma plantação de soja, né. Então é uma coisa que a gente não pode simplesmente sumir, né, e é por isso que eles variam tanto, ou variam menos, né. É muito parecido com aquela questão de inelasticidade que vocês viram lá em Formação Econômica do Brasil, naquela questão do café, né. Então por que que o preço do café? Porque você não podia simplesmente, né, sumir com as plantações do café, né. Aí eles usam a estratégia de queimar o café, né, isso lá no final dos anos 20, né. Aqui é o mesmo princípio, né, então esse outros, né, tem uma inelasticidade muito grande, né, então eu não posso mexer com o rebanho ou com a plantação, né, por uma questão de queda, né. Eu preciso manter, né, e aí isso reflete menos. Agora, máquinas e equipamentos não, né. Máquinas e equipamentos eu posso oscila com intensidade maior, porque é muito mais fácil você fazer cortes nesses setores, né? Principalmente em momentos de contração, né? E aí no acumulado, pessoal, olha só, em 3 anos, né? 14, 15, 16, o investimento ou a formação bruta como um todo caiu 25%, né? Máquinas e equipamentos caiu 42%, o outros caiu apenas menos 2%, né? Quer dizer, toda aquela questão de elasticidade. E construção caiu quase perto de 20%, né. E aí, claro, aqui eles ponderam por uma média para chegar nesse valor aqui, né. Mas aí mostra, pessoal, justamente que a dinâmica que você tem entre esses 3 setores, né, entre construção, né, imobiliária, né, que seria o nosso imobiliário, máquinas e equipamentos e esse outros, né. Aqui eu nem coloco estoque, né, porque estoque também responde muito forte à questão da crise, né. E estoque mais a questão de comércio, né. Aqui estamos muito focados mais na questão do investimento na questão produtiva mesmo. Com relação à abordagem por setor institucional, né, então é aquela história, quem realiza o investimento, né, de onde vem o investimento, né. E aí os nossos autores lá, eles identificam 5 fontes principais, né. Então, o investimento ele é oriundo de empresas financeiras, famílias, a administração pública, né, que é o governo, instituições sem fins lucrativos, né. E aí qual é a proposta deles? É tentar identificar os padrões que você pode ter em relação a esses agentes, né.
E aí eles fazem algumas observações, né? Então, somente empresas formam estoques, né? Sendo que outras instituições não apresentam esse componente, né? Por exemplo, uma família, né? As famílias, tudo que elas têm é para gasto, então famílias não estocam, né? E as outras instituições financeiras também não, né? Os valores dessas instituições podem ser decompostos por produtor, né? E aí o trabalho lá dos autores eles fazem isso, né? Eles fazem esses estudos, gerando uma derivação maior de resultados, né? Que são as questões específicas que podem gerar estudos mais dedicados, né? Então, por exemplo, construções realizadas pelas famílias, né? Capital fixo de máquinas e equipamentos das empresas. Então, isso permite a gente fazer o quê? Estudos mais específicos, né? Estudos mais detalhados, que pode ser, por exemplo, tema de monografia de vocês no futuro. E a partir desses parâmetros é possível construir relações, né? Então, é isso que alguns institutos, né, como o IPEA, como o IBGE, né, eles tentam fazer, né? Construir relações para medir, né, o nível de investimento da economia, né? E aí tirar conclusões sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que está influenciando, né, essas variáveis, né? Como nesse exemplo aqui, né? Então, novamente aqui, mais um exemplo de contabilidade, né? Então, o capital fixo é aquela que a gente dividiu por setor, né? Então, administração pública, empresas e famílias, né? E aí o que a gente observa? Que as empresas e famílias, né? Elas têm uma parcela muito grande na questão no estoque de capital fixo, né? Aqui é a variável específica, né? Capital fixo, estoque bruto, né? Então, é, principalmente no Hyperdata, tem possibilidade de várias combinações, né? Que são proxies, né? Você pode fazer o desconto, né? O estoque líquido, tirando a depreciação, tem várias possibilidades lá no IPEA. Mas aí, fazendo várias, né, comparações, a gente sempre vê isso, né? Que o estoque bruto, na verdade, ele é muito mais responsabilidade das empresas e famílias do que praticamente da administração pública, né? E aí fica, a gente pode reforçar com um dado que a gente viu numa outra discussão, que acho que foi a lá de consumo, que era o peso do governo, né? Então, o governo ele é deficitário, né? Então, ele pouco contribui na formação de capital, né? Tudo bem, ele investe, né? Ele constrói infraestrutura e tudo mais, mas o principal elemento institucional desse componente são o quê? São as empresas e famílias, né? Então, conclusões, pessoal. Então, os investimentos, né, segundo principalmente a classificação da Mohani e Reis, né, eles podem ser divididos entre setor, né, de origem, e o setor direcionado à produção, né? Então é aquela história, quem produz e onde se, não, melhor, quem investe e onde se investe, né? Então é basicamente isso que os autores lá eles afirmam, né? O setor de máquinas e equipamentos é o principal, né, em termos de investimento bruto no Brasil, seguido pela construção. E a gente viu esses montantes, né? Então, o estoques é praticamente mínimo, né? E a gente viu também o papel do outros, né? Que serve para fazer esse colchão, esse tipo assim, o que não é captado nesses outros três, né, é captado pelos outros. As empresas são a principal origem dos recursos dos investimentos nacionais, né, seguido das famílias, em relação ao que? A composição, a origem institucional do investimento. A combinação das classificações permite identificação e estudos mais detalhados, né? Então, se você cruza a ideia de o que é investimento das famílias em construção. Você tem um tema bem detalhado que permite até mesmo um estudo, uma investigação mais específica, né? E as classificações empíricas diferem das explanações teóricas devido à forma, né, e a origem da abordagem, mas também necessidade, né? Então a gente viu que naquele outros, ele é bem aplicado no caso do Brasil, por ser um país mais primário, né? Países de tendência mais industrial, e talvez esse outros, né, não perca tanta informação se ele não contabilizar o que a gente chama aqui de outros, né? Mas países como a gente, né, de um forte viés agrícola, esse outros capta melhor a questão do investimento e reflete melhor na contabilidade nacional, né? Então são essas mudanças, essas adaptações em relação à teoria
que as instituições, né, tipo institutos de pesquisa e o próprio governo precisam fazer para ajustar melhor aquilo que eles têm, né, ou seja, os números, a realidade deles, para trazer isso de uma forma mais precisa na hora de transformar e montar os dados, certo? Então, pessoal, era mais ou menos isso que a gente queria falar nessa discussão, né? E a gente se vê aí em próxima aula.